Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal anuncia déficit anual de 94 bilhões de reais, o pior resultado em 20 anos. Prefeito eleito de Osasco se entrega à polícia após 3 semanas na Disney. Rogério Lins, do PTN, e mais 13 vereadores são acusados de corrupção. Justiça determina suspensão de aumento salarial dos vereadores de São Paulo. Eles teriam violado a lei de responsabilidade fiscal. Polícia identifica os 2 homens que espancaram o vendedor ambulante até a morte. O caso aconteceu em uma estação de metrô de São Paulo. Eles são considerados foragidos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu dessa segunda, vamos conversar com um time de esgrimistas profissionais para entender um pouquinho mais sobre esse esporte milenar. No musical, Todo o Encanto de Luísa Posse. Quero que saibam quanto me faz bem. E os grandes sucessos de Nando Reis. Caminho em um lugar pro que eu sou. E se você puder me olhar. Fica comigo, porque o programa Todo Seu está imperdível. É nessa segunda, 10h30 da noite. Estou esperando você. E se você trouxer. O paulistano aproveitou a segunda-feira com sol para se refrescar nas praias da represa Billings. Mesmo com a qualidade da água imprópria para o banho, a opção de lazer barata continua atraindo famílias em busca de diversão. Coqueiro, sol de rachar, protetor solar e isopor carregado. Nem parece segunda-feira. Tá bem abastecido aí, hein? Mais para de água aqui, água. Vai durar quanto aí tudo isso? Meia hora. Tem quem prefira descansar na sombra, mas é na água mesmo que a prainha do Riacho Grande, na represa Billings, ganha vida. E olha que tem quem prefira se banhar aqui do que ir pro litoral. Eu costumo nadar aqui, eu não gosto muito de praia, de água salgada. Queima mais. Tem menos pessoas, eu prefiro ficar em lugar mais reservado. Apesar do movimento, nossa equipe não avistou nenhum salva-vidas fazendo o monitoramento dos banhistas. Das 32 praias pesquisadas pela CETESB na Grande São Paulo, 9 estão impróprias. Uma delas é justamente a prainha do Riacho Grande. Aqui foram encontradas amostras de uma bactéria que pode provocar problemas intestinais, infecção urinária e até meningite. E o mais grave é que aqui nenhuma bandeira da CETESB atestando para a qualidade da água foi localizada. O Maurício não quis nem saber, entrou de roupa e tudo. Se tivesse, dependendo das condições, a gente vai para um clube, para um lugar onde é bem cuidado e tal, mas nós somos trabalhadores, né? E Deus livra, né? A gente tem que ter fé também que Deus livra, né?
O sistema Rio Grande, que engloba a represa Billings, opera com 88,2% da capacidade. Há um ano, estava com 98,3%. O Guarapiranga também caiu, de 88,9% para 74%. Já o Alto Tietê subiu de 22,7% para 43,3%. E o Cantareira, o mais importante da Grande São Paulo, também subiu, de menos 1,3% para 46%. Mesmo grávida de 8 meses, a Janete veio preparada. Trouxe sanduíches, bebidas, mas o melhor ainda estava por vir. Mais tarde a gente faz um churrasquinho e passa o dia e depois vamos para casa. Passa uma carninha, tá feito o churrasco. Rapidinho. Precisa ter muito para ser feliz, né? O Corpo de Bombeiros afirmou em nota que não é responsável pela prevenção de afogamentos no local. A CETESB também foi contatada, mas não respondeu sobre a falta de sinalização, informando a qualidade da água. São Paulo empresta bombas de sucção de água do sistema Cantareira para combater a seca e ajudar no abastecimento dos estados de Pernambuco e da Paraíba. O equipamento vai ser usado para puxar a água do trecho leste da transposição do Rio São Francisco. As bombas foram utilizadas na captação de reservas técnicas do sistema Cantareira na crise hídrica que afetou São Paulo em 2013. O prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, do PTN, que estava foragido há 3 semanas, desembarcou ontem no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Lins veio de Miami. Ele estava em férias na Disney e se entregou à polícia. O prefeito eleito passou a noite preso na cadeia pública de Osasco. Rogério Lins estava foragido desde o dia 6 deste mês, quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça na 5ª fase da Operação Caça-Fantasmas. Ele e outros 13 vereadores são suspeitos de participar de um esquema de contratações fraudulentas e de ficar com uma parte dos salários dos assessores na Câmara Municipal. 12 denunciados já foram presos. As investigações apontam que o prejuízo aos cofres públicos é de pelo menos 21 milhões de reais. Segundo a defesa, o prefeito eleito estaria de licença da Câmara até o fim deste mês, mas decidiu se entregar e colaborar com as investigações. A gente espera agora o Poder Judiciário se pronunciar, a gente vai apresentar a defesa no momento certo. E vamos acreditar, a gente acredita na justiça e não tiramos o crédito do Ministério Público e nem do Poder Judiciário. Vamos tomar todas as medidas judiciais cabíveis, necessárias a resguardar os interesses dele. Ontem, ele publicou um vídeo nas redes sociais negando as acusações. No nosso gabinete não existem funcionários fantasmas. Para que tudo isso fique esclarecido, eu estou voltando ao nosso país. Eu respeito muito o Ministério Público. Eu confio na justiça e vou contribuir totalmente com todas as investigações. Rogério Lins, de 38 anos, foi o candidato mais votado da história, com 218.779 votos. Como não é crime eleitoral, ele mandou um representante com procuração no dia da diplomação. Caso seja solto até o dia 1º de janeiro, ele poderá assumir a prefeitura da cidade, que tem quase 700 mil habitantes, o 9º maior PIB, Produto Interno Bruto, do país e o 2º maior do estado de São Paulo. Se Rogério Lins estiver preso até a posse, quem assume é a vice, Ana Maria Rossi, do PR. Mas, segundo a Lei Orgânica de Osasco, ele ainda tem até 20 dias para se apresentar e ficar no cargo, antes de perder a vaga em definitivo para a vice. Justiça barra o aumento de salário dos vereadores de São Paulo. O juiz entendeu que o reajuste fere a lei de responsabilidade fiscal. Na internet, a decisão foi comemorada. A rede Minha Sampa, que chegou a promover um abaixo-assinado para tentar barrar o aumento, classificou a decisão da Justiça como um presente de Natal. Para internautas que compartilharam a notícia, a Justiça atendeu ao apelo popular e a voz do povo prevaleceu. Os vereadores de São Paulo vinham sendo duramente criticados nas redes sociais desde o último dia 20, quando aprovaram o reajuste de 26% para os próprios salários. De R$15 mil, passariam a ganhar quase R$19 mil. O aumento foi aprovado com o apoio de 30 vereadores. 11 votaram contra. A decisão de ontem do juiz Alberto Alonso Munhoz, do Tribunal de Justiça do Estado, atende a uma ação popular.
A autora, a bancária e sindicalista Juliana Donato, que considera o reajuste injusto e imoral, postou um vídeo no Facebook para comemorar. Gente, a gente não pode admitir, nós temos que traduzir a indignação popular de todas as formas, seja com ações na justiça, mas principalmente com mobilização popular. Vamos para a rua e vamos mostrar para eles que 2017 não vai ser fácil para eles. Na decisão, que ainda é provisória, o juiz considera que o aumento no salário dos vereadores fere a lei de responsabilidade fiscal. A regra proíbe aumento na despesa com pessoal no período de até 6 meses antes do fim do mandato. O vereador eleito Eduardo Suplicy, do PT, o mais votado da capital, diz que vai interceder para que a Câmara não recorra da decisão judicial, apesar dos atuais vereadores do partido dele terem votado a favor do aumento. Acho que esse ajuste da ordem de 26% deve ser considerado de uma maneira mais escalonada. Eu acho que este ajuste, na circunstância presente, perante as dificuldades, porque passa a população, ainda que pudesse ser justo, eu acho que podem os vereadores avaliar que precisam fazer um certo sacrifício e dizer, olha, vamos acatar a decisão da Justiça. Em nota, a Câmara Municipal de São Paulo defendeu o aumento do salário dos vereadores. No comunicado, disse que a votação cumpriu integralmente a legislação vigente, inclusive no que tange à Lei de Responsabilidade Fiscal. Disse que isto ficará demonstrado judicialmente. PSB admite conversas internas sobre o governador Geraldo Alckmin na legenda. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Segundo o jornal, o secretário-geral do PSB, Renato Casagrande, admitiu que o partido discute internamente sobre a ida de Alckmin para a legenda. Segundo ele, no entanto, ainda são conversas não oficiais. O objetivo seria que Alckmin fosse o candidato à presidência da República. No ninho tucano, além de Alckmin, são possíveis candidatos à presidência em 2018 o senador Aécio Neves e o ministro de Relações Exteriores, José Serra. Dentro do PSDB, o governador está em rota de colisão. Ele foi contra a votação da PEC que limita os gastos do governo pelos próximos 20 anos. A matéria, que já foi aprovada, era considerada importante para o governo Temer. O PSDB é da base governista. Segundo Alckmin, a conta não fecha com a restrição orçamentária. Nas eleições de 2014, o PSB teve a senadora Marina Silva como candidata. Ela assumiu a vaga após a morte do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, vítima de um acidente aéreo em Santos, no litoral paulista. Deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, diz que deve concorrer à presidência da Câmara dos Deputados. A eleição na Câmara será no dia 2 de fevereiro, logo após a volta do recesso parlamentar. André Figueiredo disse que a decisão de lançar a pré-candidatura partiu do PDT e a formalização depende de um eventual apoio do PT. Figueiredo é ex-ministro das Comunicações no governo Dilma Rousseff. Além do pedetista, devem concorrer ainda à presidência da Câmara os deputados Rogério Rosso, do PSD, e Jovair Arantes, do PTB. Os dois são do bloco intitulado Centrão, que tenta barrar a candidatura do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM. Para o Centrão, a Constituição Federal e o regimento interno da Câmara proíbem a reeleição de presidentes da Casa no mesmo mandato. Já Rodrigo Maia contesta. Diz que a proibição não vale para presidentes de mandato tampão como ele. O deputado foi eleito em julho deste ano para um mandato de 7 meses, após Eduardo Cunha renunciar ao cargo. Nos bastidores, Maia seria o candidato de Michel Temer. O Palácio do Planalto oficialmente diz que o presidente não vai trabalhar por nenhum nome. No Senado, o mais cotado para presidir a casa é o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. O parlamentar foi citado nas investigações da Lava Jato. Ele nega qualquer irregularidade. Uma menina de 4 anos morreu após cair do 20º andar de um prédio no bairro Campo Grande, na zona sul de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, a criança brincava no banheiro enquanto a mãe desceu a portaria do edifício quando aconteceu a queda. O apartamento tinha redes de proteção nas janelas do quarto e da sala, mas não no banheiro. A polícia investiga o caso.
Polícia identifica os 2 homens que espancaram até a morte um vendedor ambulante na estação Pedro II do metrô ontem à noite. Eles são considerados foragidos. De acordo com a polícia, Alípio dos Santos e Ricardo do Nascimento foram os agressores do ambulante Luiz Carlos Ruas. Eles vão responder por homicídio qualificado. A família de um deles identificou ambos nas imagens das câmeras do metrô. O caso aconteceu ontem por volta das 8 da noite. Segundo testemunhas, 2 homens teriam ido urinar nas plantas do lado de fora da estação quando um morador de rua, que seria homossexual, reclamou. Ele foi perseguido pelos homens. O vendedor ambulante, Luiz Carlos, tentou ajudar o morador de rua e virou alvo. Ele ainda tentou correr até a bilheteria do metrô, mas foi atingido por vários golpes e caiu. Luiz Carlos foi socorrido por funcionários do metrô, mas não resistiu. O vendedor era conhecido como índio nas redondezas da estação e trabalhava no local há mais de 20 anos. O governo de Israel suspendeu temporariamente as relações com os países que apoiaram a condenação da ONU sobre as colônias em territórios ocupados. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou o embaixador de Israel nos Estados Unidos para consultas. Ele proibiu que seus ministros viajem aos 12 países que votaram a favor da resolução da ONU e de se reunir com representantes de seus governos. Netanyahu convocou os embaixadores destes países para protestar formalmente. A resolução aprovada sexta-feira declara ilegais as colônias em territórios palestinos ocupados. Pela primeira vez desde 1979, os Estados Unidos não vetaram e se abstiveram, abrindo o caminho para a aprovação do Conselho de Segurança. Donald Trump prometeu durante a campanha presidencial reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Ele declarou que Washington deveria ter usado o poder de veto para bloquear a resolução. Insuficiência cardíaca é a causa mais provável da morte de George Michael. Ele morreu dormindo e foi encontrado de manhã pelo namorado. Os fãs colocam flores e velas nas casas em Oxfordshire e em Londres. Logo que a notícia começou a circular, as mensagens tomaram as redes sociais. Elton John escreveu que está em choque com a perda do amigo de alma generosa e artista brilhante. Bryan Adams disse que ele era jovem demais para morrer. O ex-parceiro da dupla pop Wham e amigo da época de escola, Andrew Ridgeley, publicou que está de coração partido com a perda do querido amigo. Foram mais de 100 milhões de discos vendidos desde 1981 com o Wham e a partir de 1987 na carreira solo. George Michael era candidato para entrar no Hall da Fama de Compositores em 2017. A vida pessoal foi tumultuada por separações e problemas com drogas. Ele assumiu publicamente a homossexualidade em 1998, depois da morte da mãe, quando foi preso num banheiro público em Los Angeles por atentado ao pudor. Em 2009, disse ao jornal britânico The Guardian que as pessoas queriam vê-lo como um personagem trágico com sexo em banheiros públicos e uso de drogas, mas que ele considerava isso como fraquezas. As equipes de resgate da Rússia encontraram a 27 metros de profundidade no Mar Negro os destroços do avião militar que caiu ontem. 11 corpos já foram recuperados. Partes do avião militar russo Tu-154, que caiu com 92 pessoas a bordo, foram encontradas. Os trabalhos de resgate ocupam 3.500 pessoas, incluindo 150 mergulhadores, 45 embarcações, 5 helicópteros e um drone. O presidente Vladimir Putin anunciou um dia de luto nacional e pediu uma investigação minuciosa para determinar as causas da catástrofe. Não há suspeita de terrorismo. O avião levava 84 passageiros e 8 tripulantes. Entre os passageiros estavam 9 jornalistas e 64 civis e militares do Coro do Exército Vermelho, considerado um dos símbolos do país e um orgulho nacional. Eles viajavam à Síria para passar o ano novo com os soldados russos que estão no país desde setembro de 2015 em apoio ao regime de Bashar al-Assad, aliado de Moscou. Grupo de brasileiros que tentava entrar ilegalmente nos Estados Unidos pelo mar está desaparecido desde 6 de novembro.
O Ministério das Relações Exteriores está tentando localizar os 19 brasileiros que deixaram as Bahamas, na América Central, rumo ao litoral da Flórida. O grupo estaria em um barco com mais dezenas de pessoas de outras nacionalidades. Até o momento, não há informações sobre naufrágio ou qualquer forma de detenção. Em nota, o governo federal informou que avisou imediatamente a Polícia Federal, as autoridades migratórias e as guardas costeiras de Bahamas e Estados Unidos e vem trabalhando em conjunto com essas instituições. Investigação aponta que o avião da Chapecoense viajava com sobrecarga e tinha um plano de voo irregular. Autoridades também concluíram que o piloto e o copiloto da aeronave sabiam que o avião estava com combustível insuficiente. Em entrevista coletiva na tarde de hoje, autoridades colombianas apresentaram conclusões da investigação preliminar sobre o acidente com o avião da Chapecoense. A apuração mostra que a aeronave da Lamia carregava 500 quilos a mais do que o normal, mas que apesar da sobrecarga, essa não foi a principal causa da queda. As autoridades também informaram que o plano de voo da aeronave, autorizado pela Administração de Aeroportos e Serviços Auxiliares à Navegação Aérea da Bolívia, era irregular, pois não levou em consideração que o tempo de viagem era igual à autonomia de voo. A gravação da cabine do avião mostrou que o piloto Miguel Quiroga e o copiloto Cici Arias cogitaram fazer uma escala em Letícia, na Colômbia, ou em Bogotá, pois sabiam que o combustível estava no limite e que não seria suficiente para a viagem. Os dados das caixas pretas ainda não foram revelados. A tragédia com a equipe da Chapecoense, que deixou 71 pessoas mortas, completa um mês na quinta-feira, dia 29 de dezembro. Falar agora de economia, contas do governo central têm déficit primário de mais de 38 bilhões de reais em novembro. O resultado reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central. Segundo os dados divulgados hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional, é o pior desempenho para o mês em toda a série histórica que começou em 1997. No acumulado de janeiro a novembro, o governo federal registrou déficit de 94 bilhões 150 milhões de reais, também o pior em 20 anos. As vendas em lojas de shoppings de São Paulo este ano caíram e acumulam pouco mais de 140 bilhões de reais, de acordo com dados da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. O resultado de 2016 é 3,2% menor do que o de 2015 e foi o primeiro desde 2004 que o setor registrou queda de vendas em termos nominais. Segundo a associação, o segmento de lojas de shoppings encolheu em 2016, encerrando o ano com menos pontos de venda em operação do que no ano passado, apesar de novos empreendimentos terem sido inaugurados no ano. A queda na quantidade de lojas este ano foi de 12,9%. De acordo com a All Shop, 19 novos empreendimentos foram inaugurados. As vendas a prazo na semana que antecedeu o Natal também registraram queda de 1,46% na comparação com o mesmo período de 2015, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Com esse resultado, o indicador acumula 3 anos consecutivos de retração. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Mesmo com o esforço do governo em estabelecer uma agenda positiva e promover o ajuste fiscal, através da contenção dos gastos e de reformas, como da Previdência, as projeções para a economia não param de piorar e ainda não se tem uma situação mais confortável das contas públicas. A expectativa é de um crescimento cada vez mais modesto da economia em 2017. O mercado espera uma expansão de apenas 0,5% do PIB. Já em relação às contas públicas, o governo deve até cumprir a meta deste ano. O déficit de 170 bilhões e meio de reais parece meio garantido. O saldo das contas até novembro está negativo em cerca de 154,7 bilhões de reais. E o Tesouro prevê um rombo de 73 bilhões e meio agora em dezembro. Mais ou menos empata com a meta. Mas esse resultado está sendo garantido principalmente pela repatriação de recursos contabilizada em outubro. Vai fechar as contas com uma receita atípica. O governo deve lançar uma nova rodada de repatriação e já tem agendado o novo refis, que é a possibilidade de as empresas que estão no vermelho acertarem débitos tributários atrasados com um desconto.
Um reforço de novo na receita. Só que a meta fiscal será menor no próximo ano, um déficit de 139 bilhões. É provável que o governo tenha de se esforçar para cortar mesmo as despesas, para evitar o estouro da meta, mesmo com a PEC dos gastos já valendo. Vamos lembrar que antes de submeter as despesas às limitações da PEC, que restringe a expansão dos gastos à inflação do ano anterior, o governo colocou uma gordura a mais nas despesas, principalmente em áreas prioritárias como saúde, concedeu reajustes salariais. Isso fará com que as despesas ainda estejam em nível acima do necessário para o cumprimento da meta, sendo que a inflação deste ano também está acima da prevista para o ano que vem. Os gastos no próximo ano poderão subir acima da inflação corrente. Como se vê, ainda não há estruturalmente uma mudança efetiva na evolução das contas, sequer para assegurar a meta de 2017. Aliás, só em novembro, as despesas subiram 16,7 bilhões de reais. Os cortes ainda estão muito mais no discurso que na prática, assim como a expectativa de uma retomada do crescimento no próximo ano. 2017 deve começar melhor que este ano, mas não dá para se empolgar demais. Eu volto na quinta, até lá. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, reajustou os valores das taxas de embarque doméstico e internacional em aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Os reajustes na cobrança vão passar a valer a partir de 1º de janeiro. A decisão extingue o adicional de tarifa aeroportuária. Segundo a ANAC, as tarifas aeroportuárias pagas pelos passageiros e demais usuários não vão sofrer alterações. Em São Paulo, os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em Campinas, vão ter o reajuste. Em Guarulhos, os novos valores vão ser de R$ 28,63 para voos domésticos e R$ 50,67 para voos internacionais. A tarde de hoje foi a terceira mais quente do ano, com termômetros na casa dos 33 graus. Choveu em alguns pontos da cidade, mas foi tão rápido que não ajudou a refrescar. E assim deve ser amanhã, com pancadas de chuva e muito calor. Vamos aos detalhes da previsão com Fernanda Azevedo. Uma massa de ar quente no sudeste mantém o tempo aberto com sol e temperatura alta em todo o estado de São Paulo. À tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva típicas de verão. Em Marília, a temperatura varia entre 18 e 32 graus. Na faixa norte do estado faz até 33 graus em Barretos. E no litoral, o dia também será bem quente com máxima de 36 graus. Na Grande São Paulo, o calor persiste e as pancadas são esperadas em pontos isolados. Aqui na capital paulista, amanhã teremos máxima de 33 graus. Na quarta, esquenta ainda mais e os termômetros vão marcar 34 graus. Na quinta, teremos mínima de 19 e máxima de 32 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Até amanhã, Lu. Até amanhã, Gabriel. Ótima noite para você. Fique agora com o Rony Fono, todo seu. Até amanhã. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta terça, 6 da tarde. Assista agora. Todo seu.